Ontem eu falhei na nossa reflexão. E eu vou te contar a verdade, porque um dos meus maiores trabalhos para comigo mesma tem sido ser verdadeira comigo mesma. Mas como assim, Lúcia? É um desafio nós quebrarmos alguns padrões de formas de pensar, de formas de agir. Quando a gente está no caminho do autoconhecimento, muitas vezes nós identificamos algo que precisamos ser alterado, que precisamos alterar, que precisamos mexer, lapidar. Mas o caminho evolutivo, o nosso caminho de evolução como ser humano, ele não é como um foguete reto para cima que só sobe, né? Muitas vezes nós vamos identificar e depois nós vamos ter que olhar de novo, e de novo, e de novo, e aí nós damos um passinho, e aí muitas vezes revisitamos aquele mesmo lugar depois de um tempo, numa outra situação, e assim por diante. Até que quanto mais a gente enfrenta aquilo, olha para aquilo, mantém essa constância na busca pela evolução, melhoria daqueles certos pontos, é que nós vamos progredindo, né? E ontem eu estava na praia, hoje é dia 19 de janeiro, segunda-feira, e ontem, dia 18, eu estava na praia. E aí, de manhã, eu dei uma olhadinha assim, falei, interessante eu dei uma olhadinha antes. E aquele tema ficou na minha cabeça. E por que eu fiz de tudo para dizer que não daria tempo, que não deu tempo? Porque, nossa, eu acordei lá, fiz várias coisas, corri, depois estava cansada, depois precisava arrumar mala, depois precisava vir para Sorocaba, e depois estrada, e cheguei exausta, eu tinha que arrumar as coisas. Desculpa. Hoje eu acordei e falei, vou abrir a câmera, vou ser verdadeira com as pessoas, porque antes de tudo, quando eu tô aqui sendo verdadeira com você, é porque eu já consegui ser verdadeira comigo. E só fazendo um gancho, isso tem muito a ver com o trabalho de marca pessoal real. Porque enquanto nós não... Há uma grande dificuldade, muitas vezes, de falar daquilo que você oferece, de se posicionar, tem muito a ver com isso. A gente não sabe como lidar ainda internamente com algumas coisas, e aí fica muito mais difícil. Por isso é importante ter alguém caminhando do seu lado, te mostrando algumas coisas, te mostrando um pouco desse caminho. E aí, vou falar sobre o tema de ontem. Viva de acordo com as suas possibilidades. Sua segurança econômica não está no seu trabalho. Está no seu poder de produzir, de pensar, de aprender, de criar, de adaptar. Essa é a verdadeira independência financeira. Não é ter riqueza, é ter o poder de produzir riqueza. Claro que, viva de acordo com as suas possibilidades, nós temos N caminhos para poder falar sobre isso. Mas aqui, o que eu li está muito envolvido a questão financeira. E aí, por que eu dei essa travada? Porque esse é um grande desafio na minha vida. E aí, tem uma passagem aqui do livro que diz assim: para realizar os seus sonhos e objetivos de vida, você vai precisar de dinheiro, certo? Já vou contar o contexto. Estabeleça metas financeiras, né? Analise bem com seu companheiro, por exemplo, o estado atual das suas finanças, quais são as suas fontes de renda e quanto elas totalizam, quanto você gasta com as suas despesas habituais, quanto gasta em compras extraordinárias, quanto você está economizando por mês, quanto é o seu patrimônio, quantas são as suas dívidas. Deixe para comprar depois. Aqui é algo que eu quero trazer com um pouco mais de profundidade. E aqui eu vou precisar contar um pouquinho da minha história e vou precisar um pouquinho do seu tempo, se você assim tiver vontade de ouvir. Mas prometo ser
o mais breve que eu conseguir. Isso também está sendo um treino para mim, porque é muito desafiador para mim falar de uma forma concisa. Estou aprendendo e a gente só aprende fazendo. Eu venho de uma realidade, gente, onde, graças a Deus, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada na infância. Nunca me faltou, quando eu digo nada, aqui eu tô me referindo a coisas materiais, tá? A possibilidades, a experiências. Então, eu sempre tive pais que construíram a sua vida para poder proporcionar a seus filhos um conforto. Então, sim, eu sou muito grata de sempre ter estudado em escola particular. Nunca precisei depender de um transporte público na minha vida, nem de pequena, nem de adolescente, nem de grande. Se eu não quisesse, eu fui para o meu primeiro trabalho com 17 anos. Se eu não quisesse, eu não precisaria ter trabalho. Se eu não tivesse isso dentro de mim, eu não precisaria, por necessidade, ter ido trabalhar. Sempre tive a oportunidade de viajar. Com os meus 7 anos de idade, foi a primeira vez que eu fiz a minha viagem internacional. Sendo filha única após, a perda do meu irmão, acaba que também as coisas ficaram bastante voltadas para mim somente, né? Então, sempre visitei lugares, viajei, restaurantes, uma gastronomia sempre muito boa. Nunca me faltou nada. Nunca precisei colocar dinheiro dentro de casa. Nunca precisei ajudar e sustentar os meus pais financeiramente, que eu sei que é a realidade de muitas pessoas. E fui crescendo na minha carreira. Fui crescendo na minha carreira. Com os meus 17 anos, como eu falei, eu já entrei num trabalho. Antes disso, eu fiz um estágio na rádio, que foi muito, muito legal para o meu crescimento. Mas, assim, de fato, um emprego mesmo, né? Foi o meu estágio numa multinacional com 17 anos. E ali, para mim, todo o salário que eu tinha era algo assim, né? Para eu poder fazer o que eu quisesse. E assim foi por muito tempo, porque eu fui crescendo na minha carreira. Fui para outra empresa, fui crescendo de cargo, fui tendo cada vez mais benefícios, mais, um salário maior, enfim. Então eu tinha uma vida muito tranquila. Neste meio tempo de tudo, tive um relacionamento, me casei. Só que o meu financeiro, ele dentro de mim, nos meus padrões financeiros, ele continuou funcionando da mesma forma. Então, tudo que eu tinha, eu nem sabia de fato quanto que eu ganhava. Sabe assim, aquela coisa de quanto que entra, quanto que sai, quanto que eu preciso, fazer planejamento para o futuro. Eu ia vivendo. Eu nunca precisei, e tá tudo bem, tá? A história de cada um é a história de cada um. Não diminua a história do outro. E até fazendo um parênteses aqui, Não, depois eu falo. Então, eu segui esse padrão. Comprando sempre o que eu queria, fazendo o que eu queria, guardava um pouquinho, às vezes não. Casei, coloquei lá as minhas economias também no meu casamento, mas tivemos a ajuda dos meus pais, sempre muita ajuda dos meus pais também. Então, sou muito, 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 muito grata. Vou resumir. Eu tive essa criação, eu tive esse padrão e assim eu segui a minha vida. Quando eu me separei, foi um movimento onde eu comecei a me dar conta. Isso já me era mostrado nesta relação, mas eu não estava pronta para olhar. Mas eu comecei a me dar conta que eu não gerenciava o meu financeiro, que eu não tinha a menor noção, na verdade, do que entrava, do que saía, do que ganhava, se vai ter bônus, se vai ter... Pra mim, só chegava, porque nunca faltava, nunca faltou, nunca vai faltar, mas assim, você entende?
E aí, nesse processo todo, depois, né, de autoconhecimento, que eu venho nesses 6 anos, entrando em contato com tudo aquilo que nós temos, né, de padrões, de crenças, daquilo que a gente traz para nossa vida, eu comecei a ver que, né, logo que eu me separei, um dos primeiros cliques que me deu é assim: tô sozinha. Tô sozinha, assim, financeiramente falando também. Por quê? Até o meu casamento, eu sempre pude contar com o meu pai. Eu ainda posso. Mas tô dizendo assim, aí tá, na minha cabeça. Aí casei, falei, tá aqui a pessoa que vai. Eu sempre trabalhei muito, sempre fui atrás de tudo, sempre tive muito meu. Mas você percebe que não é só sobre aquilo, porque uma coisa é você ser vagabundo, uma coisa é você achar que os outros precisam te sustentar, mas outra coisa é o padrão que você tem estabelecido, né, nesse caso financeiro que eu tô trazendo. Então na minha cabeça era assim, tá, passou do meu pai agora pra ele, e é assim, a gente segue, eu continuo na minha vida aqui como uma criança. Quando eu falo de amadurecimento financeiro. E assim eu fui, assim eu continuei. Nos anos de relacionamento, nos anos de casada, assim foi. Quando eu me separei, falei, deu um negócio assim. Opa, o que tá acontecendo aqui? E aí, claro, nunca me faltou suporte, mas eu comecei a perceber que algo de errado tava ali, ou algo me incomodava. Nesse meu processo, fiz uma transição de carreira, muito consciente, muito com um objetivo muito claro dentro de mim. Só que aí a gente transita daquele falsa segurança eterna, mas que não deixa de ser algo fixo que vem todo mês, que eu tinha um salário excelente, benefícios excelentes, viajava o mundo, tinha, enfim, isso se resume a benefícios. Carro, celular, computador, alimentação, enfim. Saí de uma coisa fixa ali todo mês, que se eu fosse contar, era muito, para algo que eu estava alinhado ao meu objetivo, ao meu desejo de vida, ao meu cenário de vida, mas que foi aí essa situação que vem me fazendo evoluir, porque sou eu quem preciso produzir tudo, no sentido de criar o meu negócio, de criar a minha empresa, de me posicionar, de me vender, de criar a minha tribo. E só assim eu vou alcançando o financeiro. Só isso, né? Só assim, só vendendo, só fazendo o meu... Entende? E confesso que, como eu disse lá no começo do vídeo, esse é um dos grandes desafios meus. Até quando fala aqui, né? Deixe para comprar depois. Porque até nesse processo, eu via que tudo que entrava, e não entrava pouco, saía. Entrava, saía. Entrava, saía. Entrava, saía. E esse saía é, sim, eu crio, eu dou jeito de movimentar as coisas para que eu precise fazer esse dinheiro sair. E aí moram crenças muito enraizadas, moram padrões de comportamento, enfim. E isso já é muito próximo meu há muito tempo, no sentido de que eu já identifiquei isso dentro desse meu processo há um tempo. Mas eu ainda não consegui transpor em sua totalidade isso. Então eu ainda tenho desafios de dizer assim, Lúcia, este mês não é o momento de você fazer isso, porque eu tenho muito desejo da vida, sabe? De fazer,
E a gente sabe que nós precisamos do dinheiro para realizar muitas coisas na nossa vida. Ele não é tudo, mas ele é muito importante. E então esse é um calo que eu não vou me aprofundar aqui, mas esse ainda é um calo dentro do meu processo evolutivo. E quando eu li aqui nesse sentido, né, deixe para comprar depois, estabeleça metas financeiras, eu já evolui muito no meu processo. Eu já caminhei, dei passos muito largos, mas eu sei que eu ainda escorrego. E eu só a hora que eu deito a cabeça no meu travesseiro, a hora que eu tô na terapia, a hora que eu tô me avaliando, eu sei quais são os meus calos relacionados a isso. E aí vem essa dificuldade. Cara, como que eu vou falar algo que nem eu tô sabendo lidar? Mas a gente consegue ter essa postura igual eu tô tendo aqui quando a gente tá no caminho do autoconhecimento com muita profundidade, botando a bunda na cadeira e fazendo o negócio acontecer pra gente querer evoluir, certo? Beleza. Então é isso, gente. Viva de acordo com as suas possibilidades. Eu tive que dar passos pra trás. E isso pra mim foi muito dolorido, porque eu nunca tive freio, eu nunca precisei ter freio. E tá tudo bem. E aí aqui eu vou finalizar, prometo que é rápido, dizendo aquilo que eu ia falar no meio do vídeo e falei depois eu falo. Neste processo todo, eu até fiz um post já faz bastante tempo, vou falar novamente aqui agora. Teve um momento em que eu tava olhando pra minha história e eu não via mais valor nela. Por quê? Porque eu não precisei carpir na roça pra estar onde eu tô. Eu não precisei andar de ônibus pra estar onde eu tô. Eu não precisei passar fome pra estar onde eu tô. Dentre outros discursos que são muito heróicos e muito comuns nós vermos em narrativas de pessoas, né, de grande sucesso e que chegam onde estão hoje, mas lá atrás eu vim do nada, eu passei fome, sabe, algo sofrido. E eu não tinha essa história. E eu falava, caramba, eu não tenho valor. Aonde tá o meu valor? Porque eu não vim da roça, não precisei ficar cheirando sovaco de gente no ônibus para eu estar onde estou. Mas no meu caminho tem muita batalha, tem muito desafio, tem muita conquista. E aí, quando eu me dei conta desse clique, que eu me sentia com valor muito baixo, porque a minha história não trazia algo sofrido nesse sentido, né? Foi que eu falei, tá, a minha história é a minha história, eu sou única, eu preciso honrar aquilo que, né, me foi dado. Eu estou nesta família, neste sistema familiar, e aí a gente engloba um pouco, né, do olhar sistêmico, para quem é próximo disso vai entender o que eu tô dizendo, constelação também, eu honro e eu tenho um motivo de estar nessa família, porque nós temos outros desafios. Mas a minha vida é abundante neste sentido. Só que ao mesmo tempo eu também tenho o desejo de buscar esta abundância 100% por mim. Ela me vem de vários lugares, mas quando eu tô neste lugar de uma nova empresa, né, buscando todo esse trabalho que eu estou fazendo pós-corporativo, é um lugar de honra também. Só que teve um momento em que eu brigava com isso. E eu não queria mais aceitar coisas dos meus pais, porque eu me sentia voltando para o lugar infantil. Só que porque eu só ouvia isso das pessoas. Se você tem ajuda dos seus pais, é porque você ainda é infantil. Mas se vem de um lugar de consciência, se você entende a motivação disso, se você está muito alinhada no seu processo de evolutivo, de autoconhecimento, você está consciente das suas autorresponsabilidades, você está consciente dos passos que você está dando. Eu tive que soltar um pouco, sabe? Aceitar algumas ajudas. Só que isso entra como uma faca no peito muitas das vezes. E eu até me emociono de falar, porque é difícil. E ao mesmo tempo, esse lugar de eu ter que entender aonde que o meu padrão, onde eu escorrego, é onde eu tenho que parar. Então, por isso que para mim foi difícil falar aqui para você. Mas sim, nós temos que viver de acordo com as nossas possibilidades.
Então, que façamos a gestão do nosso financeiro, né? Que possamos nos programar. E eu também, nesse processo, eu me esqueço do quanto eu sou programada, do quanto eu gerencio. Hoje, eu ainda estou neste meu processo com a minha empresa, não tenho ainda o faturamento e os benefícios que eu tinha. Ou seja, eu não posso ter o padrão de vida que eu tinha no corporativo. Mas hoje eu já vivo uma vida muito mais alinhada com aquilo que eu desejo e que eu projetei, que eu estou construindo, com o dinheiro que eu me programei para sair quando eu saí do corporativo. Então, eu tive toda uma programação, não só financeira, como de outras formas também. Então, eu preciso sempre estar me relembrando disso para que eu valide o meu caminho. Então, estar, né, no processo de autoconhecimento também, fazendo terapia, a gente está sempre lembrando sobre isso, né? Relembrando o nosso caminho. Quanto mais a gente está no movimento de autoobservação nosso. Então, eu tô aqui falando com vocês, relembrando do meu caminho. Eu só estou onde estou porque eu também estou vivendo com o dinheiro, com parte do dinheiro, vem do meu faturamento hoje, parte vem de ajuda de fora e parte vem daquilo que eu me programei, daquilo que eu trabalhei por 20 anos no corporativo. Então, eu estou há 2 anos usufruindo de algo que eu mesma construí. Eu preciso me lembrar disso. E aqui eu quero que você lembre daquilo, o que toda essa história reflete na sua história, no seu gerenciamento financeiro, nos seus padrões financeiros. Porque o nosso resultado financeiro, não só financeiro, dinheiro, relacionamento, saúde, trabalho, tudo, que nós temos hoje na nossa vida é o resultado da forma como nós pensamos. Então, se algo não está legal, não está do seu gosto, te traz sofrimento, não está da forma como você quer, saiba, você vai precisar mudar os seus padrões de pensamentos, de sentimentos, de ação. Porque para se ter um novo resultado, você precisa mudar, certo? Você não consegue ter novos resultados sendo a mesma pessoa que você é hoje, certo? Ufa, falei. 22 minutos. Obrigada por me ouvir. Um beijo.